momento. É o momento da dedicação de duas crianças. Vamos chamar aqui a Maria Antônia. Ela não pode vir só, então vamos pedir para que a mamãe possa trazer, né? Yasmin, e o Luan, né? Que são os pais, para que possam trazer essa preciosidade. E também a Zoe. Vamos pedir para que a mamãe Bruna possa trazer. Acredito que o pai também esteja, o Tiago, que nós possamos participar desse momento muito especial. Podem subir, ficar aqui. Que momento especial, né? Um momento muito significativo. Tem um momento aqui nessa cerimônia que a gente pega elas nos braços para fazer a dedicação. Então, eu poderia até arriscar segurar as duas, mas como elas são preciosas demais, não vale a pena eu correr o risco de deixar uma cair. Então, eu já quero convidar de antemão o irmão Laelcio, para que possa, que é o ancião da nossa igreja, para deixar claro, os anciãos da igreja são pastores locais, tá? Então, é um dos que dirige essa congregação local. Pode ficar ali do lado, né? No momento da oração a gente divide, né? Eu preciso, antes de tudo, explicar o que não é essa cerimônia, tá? Essa cerimônia não é um batismo, não é um batismo, porque biblicamente batismo é para remissão de pecados, é uma decisão consciente que a pessoa que vai batizar toma para que os seus pecados sejam perdoados. Biblicamente, todo ser humano que nasce depois da queda de Adão e Eva, ele nasce com a natureza pecaminosa. Só que existe uma diferença entre natureza pecaminosa e pecado deliberado. Pecado deliberado é o pecado que a pessoa comete e aí depois ela precisa se arrepender. Então, essas duas crianças, elas têm a natureza pecaminosa como todo ser humano, mas me recuso a pensar que elas cometeram um pecado deliberado e estão aqui para pedir perdão. Então, isso não existe. Então, por isso aqui não é uma cerimônia de batismo, tá? Batismo é para remissão de pecados seguindo o arrependimento da pessoa, não é o caso delas. O que é essa cerimônia então? Essa cerimônia é um ato de consagração dessas duas crianças. O que é consagração segundo a Bíblia? É um momento em que nós estamos nos colocando diante de Deus num contexto de separação para propósitos sagrados. Então, os pais, ao trazerem suas filhinhas aqui para serem dedicadas ao Senhor, apresentadas ao Senhor e consagradas ao Senhor, está dizendo diante da igreja, está dizendo para a igreja, né, e diante da igreja como testemunha de que deseja que elas sempre tenham Deus como referência em sua vida. Então, isso significa essa cerimônia. Essa cerimônia também, ela tem mais dois significados. O primeiro, a responsabilidade que os pais assumem diante de Deus e da igreja de orientá-las sempre da melhor maneira possível e principalmente ensinamento fundamentado na palavra. E o outro significado é o compromisso da igreja de auxiliar, quando for necessário, os pais na orientação dessas crianças, na salinha do departamento infantil, posteriormente no clube de aventureiros, depois no clube de desbravadores. Então, é um compromisso também da igreja para com a família. E eu quero, nesse momento, ler um texto da Bíblia que está no livro de Provérbios. Eu faço muitas dedicações e tem vários textos que eu gosto de ler, mas esse texto eu sempre leio. Às vezes eu leio mais de um e finalizo com esse, às vezes eu foco nesse. Esse é muito importante. É um texto conhecido que diz assim, Provérbios 22, verso 6. Diz assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, não se desviará do caminho.
Então, ensina é uma ação que requer tempo. Ensinar requer tempo. Agora, essas palavras, essa aqui é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, nesse momento, está sendo direcionada aos pais. As duas mamães e os dois pais. Essas palavras são direcionadas a vocês. É Deus dizendo para vocês, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Só que muita gente entende esse verso, ou lê esse verso de forma equivocada. Muita gente lê assim, ensina a criança o caminho que deve andar. Mas o texto bíblico não diz isso. O texto não diz o caminho. O texto diz no caminho. E qual é a diferença de o caminho para no caminho? É que ensinar o caminho é apontar a direção. Você vai dizer, olha, para sair dessa igreja você tem 3 caminhos. 1, 2, 3. Vai por esse do meio, que ele é melhor para andar. Ele é mais largo. Então, você está apontando o caminho. Ensinar no caminho não é apontar o caminho, é estar junto com ela no caminho. Então, o que o texto bíblico diz é: ensina a criança no caminho. Ou seja, enquanto vocês ensinam, vocês precisam caminhar com ela. Vocês precisam ensinar. Em outras palavras, o que o texto bíblico está dizendo é que vocês precisam ensinar através do exemplo. Enquanto vocês fazem, elas aprendem a fazer. Criança vê, criança faz, né? Se querem que as preciosidades de vocês sejam crianças que amem a Bíblia, vocês precisam amar a Bíblia, vocês precisam ver isso. Se vocês querem que os filhos de vocês respeitem os pais, eles precisam ver vocês respeitando os pais de vocês, os avós, né? Então, ensinar no caminho é o que faz a diferença. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas a Bíblia diz que quando for velho não vai se desviar do caminho. E eu vejo muitas pessoas que se desviaram do caminho. É que muitas vezes não foram ensinadas no caminho. Aprenderam qual era o caminho, mas não foi ensinado no caminho. Mas existe uma outra verdade aqui. Esse texto foi escrito originalmente na língua hebraica. E aí, quando se traduz as línguas modernas, como o inglês, o espanhol, o português, o alemão, às vezes a gente perde um pouquinho do sentido do texto. E o sentido do texto na língua original é assim, ensina a criança no caminho em que ela vai andar. Ou ainda seria assim, caminhe junto com a criança no caminho que você deseja que ela anda, e se ela sair do caminho, em algum momento ela vai voltar para o caminho. Porque é a prática, né? É o caminho que ela conhece, que ela se sente segura. Então, caminhe nesse caminho com as filhas de vocês. Com certeza, ela será feliz e ela estará segura, porque esse é o caminho da segurança. Nesse momento, nós vamos nos ajoelhar e vamos segurá-las. Eu vou segurar uma mão, ela vai segurar a outra. A igreja vai permanecer sentada em atitude de reverência, né? Enquanto nós fazemos a oração de consagração. Porém, antes eu preciso perguntar uma coisa: tem mais alguém da família aqui na igreja? Avó, tia? Se quiserem vir para esse momento, eu acho que é muito importante significativo. Fiquem à vontade. Se quiserem vir, é bom vocês fazerem parte desse momento. Querido Deus, nós louvamos ao nome do Senhor por tua bondade, por teu infinito amor e por tua grande misericórdia. Nós estamos aqui como manifestação do teu poder e do teu amor. Uma criança, 2 crianças, expressão do teu cuidado, símbolo de poder, porque aqui a vida está tudo funcionando perfeitamente. Nós as colocamos em tua presença, pedindo que o Senhor as proteja, que o Senhor as mantenha em seus caminhos, que o Senhor as dê saúde, sabedoria, para que possam fazer a diferença
na medida que forem crescendo e se desenvolvendo. Nós colocamos também os pais e toda a família na tua presença, pedindo a unção do seu Santo Espírito sobre todos eles, para que, iluminados por ti, possam sempre caminhar com elas e que elas possam aprender do exemplo dos pais e do seu imenso amor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. A Yasmin e o Luan pode assinar aqui. O Luan. Bruno e Thiago. Toma dele. Agora é a vez da Zoe e da Maria Antônia assinar, né?
Deu certo, né? Então aqui nós temos o certificado da Maria Antônia, assinado por mim, pelo papai e pela mamãe. E aqui está a marquinha do pé dela, aqui atrás, tá? Pezinho dela. Já vou entregar aqui, Maria Antônia. Pode pegar, papai. E aqui está o certificado da Zoe. É com a assinatura, com minha assinatura, a assinatura do papai e da mamãe, e atrás o pezinho dela, né? Aqui está. E aqui nós temos uma Bíblia para cada um. Essa aqui é dela. Na Bíblia nós colocamos os dois pés. Eu vou explicar o porquê que nós fazemos isso. Porque não só um. Porque nós acreditamos que o caminho que eles precisam trilhar é a palavra de Deus. E os dois pés na Bíblia é um símbolo do início da caminhada sobre os princípios deste livro, né? Sobre os princípios da palavra de Deus. Então futuramente vocês vão mostrar para ela, olha aqui, ó. Seus dois pezinhos aqui está marcando o início dessa caminhada. Seus primeiros passos sobre os princípios da palavra do Senhor. Que ela possa, vocês possam guardar com muito carinho e que ela possa realmente aprender desse livro e viver por ele. E aqui estão os dois pezinhos também da Maria Antônia. Então aqui, certificado, mas já pode vir aqui para sair na foto também. Pode vir. Deus abençoe vocês. Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês. Amém?